Cristo para além de suas paredes. A leitura em classe está em Atos capítulo 8, versículos de 1 a 8 e os versículos de 12 a 15. Vamos fazer a leitura alternada. Vou ler os versículos ímpares e irmãos lerão os versículos pares. Atos 8, de 1 a 8 e os versículos de 12 a 15. Amém? E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram levados pelo, e fizeram sobre ele grande dano. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Descendo Filipe a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Felipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, Os quais, tendo descido, oraram por eles, para receberem o Espírito Santo. Amém. Vou tomar assento, irmãos. Sempre que ensino e ministro estudos, normalmente pregação, eu uso um critério mais diferente. Mas sempre que ensino, eu gosto de sempre introduzir o assunto considerando o contexto maior do assunto. E nós vamos lembrar disso sempre que ensino para casais e sempre que ensino um estudo. Eu gosto de considerar o contexto maior do tema, porque normalmente nós pregamos temas e esses temas estão relacionados a um contexto maior, e eu quero trazer esse contexto para que a mensagem seja mais compreendida. Eu vou começar falando no assunto que já disse aqui outras vezes: a missão tridimensional da igreja. O evangelista Gustavo lembra bem disso. A missão tridimensional da igreja. A igreja tem uma missão para com Deus, uma missão para consigo própria e uma missão para com o mundo, né? Então Deus delimitou a tarefa da igreja nestes três âmbitos. A igreja precisa trabalhar dentro destes parâmetros, em tudo o que fizer. Amém? Amém. Em tudo o que fizer, a igreja precisa considerar esses parâmetros estabelecidos por Cristo, né? Hoje nós vemos muitas igrejas fazendo muitas coisas que Jesus nunca ordenou, nunca mandou fazer, e negligenciando outras, né, que Jesus ordenou que fizesse. Então a gente tem que estar atento a isso. Logicamente a maioria das pessoas não faz isso de propósito, mas usam da liberdade, né,
E vão um pouco além do que Jesus, dos limites que Jesus estabeleceu. Mas se nós trabalharmos dentro desses parâmetros, tudo dará certo. Amém? Então considere isto: a igreja tem uma missão, né? Eu vou um pouco mais profundo. A igreja foi idealizada na eternidade com, repete comigo, natureza, missão e propósito. Amém? Outro dia falamos sobre isso aqui, mas vou considerar apenas o aspecto da missão. Então a missão é tridimensional. A igreja tem uma missão para com Deus, que consiste em adorar e servir a Deus, e precisamos nos aprimorar, né, nesta missão, no desempenho desta missão, né, adorar e servir a Deus. A igreja tem uma missão para consigo própria, que consiste na edificação do corpo de Cristo, né? Numa próxima oportunidade, que eu acredito que será breve, nós traremos esta abordagem aqui: a missão da igreja é edificar o corpo de Cristo. Mas hoje o assunto está relacionado à terceira dimensão da missão da igreja, que é a missão da igreja para com o mundo, que consiste na evangelização. Você pode dizer amém? Amém. Bom, vou dividir de novo as três dimensões da evangelização. Eu não estou falando agora na missão tridimensional, estou falando agora nas três dimensões da evangelização. Jesus também dividiu a evangelização em três etapas. Atos capítulo 1, versículos 6 a 8. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E Jesus disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas em... Os irmãos conhecem qual o texto, né? Sereis testemunhas em... como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Então, três dimensões da missão evangelizadora, né? Então aqui nós estaremos falando assim superficialmente, rapidamente, sobre a primeira dimensão, que é a evangelização em Jerusalém, e já entrando na segunda, quando a igreja sai de Jerusalém, né, movido por uma perseguição, e alcança a priori Samaria e segue rumo aos confins da terra, correto? Então, com estas três palavras, Jerusalém, Judéia e Samaria, confins da terra, Jesus estava dividindo a tarefa da evangelização do mundo em três dimensões, que é local, repete comigo, local, nacional e mundial. Amém? Vamos identificar a evangelização local, irmãos, porque apesar do livro de Atos ser um livro de conteúdo histórico, certo? Então a promessa não se restringe à descrição do livro de Atos, se estende não apenas até os nossos dias, mas até a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Esta missão é uma missão contínua. A missão da evangelização da igreja, ela se encerra no arrebatamento da igreja. Então, este assunto não é apenas teórico, ele não é apenas histórico, mas é um assunto que deve ser considerado na prática. Então precisamos não apenas ser ouvintes, mas praticantes. Então vamos tornar mais eficiente o evangelismo local, que é a primeira dimensão da evangelização, Jerusalém. Vamos intensificar isso, né? O máximo possível. E tenham cuidado, porque a igreja se excedeu, entende? Nesta primeira etapa da evangelização, Jesus havia dito assim: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E os discípulos não consideraram isso. E vou explicar por quê. Havia motivos racionais, né?
mas não são os motivos racionais que determinam as nossas ações, né? Mas a direção do Espírito e os mandamentos, as ordenanças de Jesus. Bem, se nós lermos o livro de Atos, está dividido, pode ser dividido para estudo. Eu divido em seis etapas do desenvolvimento da igreja. Eu tenho essa divisão em 6 etapas, a divisão da igreja através do livro de Atos. Mas eu vou resumir, eu vou dividir em 3 etapas. Se você ler o livro de Atos, do capítulo 1 até o capítulo 8, está narrando o desempenho da igreja em Jerusalém. Atos de 1 a 8. Amém? E Atos de 9 a 13 está narrando o desempenho da igreja em Samaria, Judéia, Galiléia. Amém? Enfim, a missão nacional de Atos 9 até Atos 13. De 14 a 28 é o desempenho da igreja no cumprimento da sua missão mundial, fora das fronteiras judaicas. Então, o livro de Atos está historicamente dividido em 3 partes. De 1 a 8, a igreja em Jerusalém. De 9 a 13, a igreja Judéia, Samaria e Galiléia. E de 14 a 28, a igreja fora das fronteiras judaicas. Ásia Menor, Europa, chegando até Roma. Amém? 3 divisões históricas do livro de Atos. Então, se você for pregar ou ensinar sobre o livro de Atos, você pode considerar essas 3 divisões, que vai facilitar o seu entendimento e a compreensão dos seus ouvintes. Você pode dizer amém? Amém. Muito bem. Então, na primeira dimensão, Atos de 1 a 7, na verdade eu falei de 1 a 8, é de 1 a 7. A promessa e as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Lucas capítulo 24, versículo 49. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até, o limite era este. O cumprimento da promessa está em Atos capítulo 2, versículo 4, de 1 a 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, cumpriu-se o dia de Pentecostes. Este era o até que Jesus havia dito aos discípulos, ficar até, né? E aconteceu em Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4. Mas os discípulos ficaram, além do dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes aconteceu 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, no espaço de 40 dias, Jesus apareceu 11 vezes para os seus discípulos, e ali, quando Jesus, antes de ascender aos céus, Jesus disse que eles fossem para Jerusalém, e ficassem até que fossem revestidos de poder. Eles ficaram 10 dias de oração, reunidos lá, cantando, orando, né? Testificando, compartilhando experiências, né? Talvez algumas lembranças daqueles momentos de convivência com Jesus eram lembranças maravilhosas que ativavam, renovavam a fé, né? É bom que a conversa dos crentes seja sobre Jesus, as obras de Jesus, e até que de repente, né? De repente, cumpriu-se 10 dias. Eu acredito que eles não esperavam que acontecesse em 10 dias, né? Talvez alguns esperassem que acontecesse antes, mas decorreram-se 10 dias. Mas no caso de 10 dias, de repente, o poder de Deus foi derramado de forma maravilhosa e extraordinária. Foram 5 anos do mais dinâmico avivamento de toda a história vivenciada no contexto da comunidade judaica até então, né? Por que eu digo que aquele foi o maior avivamento de todos? Bem, eu tive cuidado
de examinar 22 avivamentos que aconteceu na história dos hebreus, né? 4 avivamentos aconteceram no período patriarcal, 7 avivamentos no período dos juízes, 8 avivamentos no período monárquico, 3 avivamentos no período do cativeiro babilônico, no período pós-cativeiro babilônico. Porém, o Pentecostes foi o maior de todos os avivamentos. Cumprimento da profecia de Joel, o Espírito de Deus foi literalmente derramado sobre todos os crentes que ali estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Aleluia. Outro dizendo amém. O sucesso do evangelho pregado em Jerusalém. Bem, eu já disse aqui que Pentecostes aconteceu 50 dias depois da ressurreição, 10 dias depois da ascensão de Jesus. Os discípulos deveriam sair imediatamente, pregando por Samaria, Judéia e Galiléia, até que alcançasse os confins da terra. Mas se detiveram ali naquele contexto de avivamento. Ninguém quer sair do fogo, irmão, né? O clima era extraordinário, era maravilhoso, e os crentes estavam desfrutando daquilo, e estavam, irmãos, assim, desempenhando as suas atividades de maneira extraordinária, eficaz, dinâmica. Quando, logo após o Pentecostes, o primeiro registro, o primeiro milagre que aconteceu foi a cura do coxo, da porta do templo, o templo da Porta Formosa. Logo que Pedro e João saíram daquele ambiente do Pentecostes ali, cheio do poder de Deus, da unção, de autoridade espiritual, ordenaram a cura de um coxo que era um coxo de nascença e que já tinha mais de 40 anos de idade. Imagina, mais de 40 anos naquelas limitações, pedindo esmola, não tinha sequer a liberdade de adentrar ao templo. O máximo ele podia ir até a porta do templo, porque inclusive a lei judaica não permitia, né, que como um coxo paralítico adentrasse ao templo. Muito bem, mas o milagre aconteceu logo após o Pentecostes. Mas antes deste milagre, Pedro se levanta com a sua pregação e cerca de 120 crentes foram agregados à igreja. E, enfim, no dia de a primeira igreja em Jerusalém tinha cerca de 120 crentes, Atos capítulo 1, versículo 15. No dia de Pentecostes, com a pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram a Cristo, que foi inclusive uma consequência da cura do coxo, né? Foi a cura do coxo que atraiu aquela multidão. Pedro pregou, puxou a rede, 3.000 almas. Após a cura do coxo na Porta Formosa, 5.000 novos crentes agregaram-se à igreja. Desculpe, irmão, no dia de Pentecostes, com a pregação de Pedro, 3.000 almas. Com a cura do coxo, mais 5.000, 8.120. Uma multidão de homens e mulheres se converte. Atos capítulo 5, versículo 14. O número dos discípulos se havia multiplicado. Atos 6, versículo 1 a 7. Eu estou narrando aqui o desempenho da igreja em Jerusalém, segundo o registro de Atos, no decurso dos 5 anos da igreja primitiva, até o registro do capítulo 6. 5 anos. Agora nós vamos para a segunda dimensão, que é o evangelismo nacional: Judéia, Galiléia e Samaria, Atos de 8 a 12. O evangelho espalhou-se pela Palestina e Samaria, Atos 6, verso 8 até o capítulo 9, 31. O evangelho em Samaria, Atos 8, 12. A igreja na Judéia, Galiléia e Samaria é edificada e se multiplica, Atos capítulo 9, versículo 31. Bem, até aqui, capítulo 9, versículo 31, é o registro do desempenho da igreja nacional, segunda dimensão da evangelização. A terceira dimensão está em Atos de 13 a 28, Ásia Menor, Europa e Roma. Em menos de 4 décadas estabeleceram-se congregações
em cada centro pagão do mundo de então. Está em Atos 9:31, Atos 16:5, Atos 21, 17 a 20. Muito bem. Aqui eu acabei de descrever, né, as 3 dimensões do desempenho da igreja, né, tratado no livro de Atos e definido por Jesus: Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Agora vamos ao fato que aconteceu ainda em Jerusalém, depois da igreja ter retardado a sua missão nacional. A perseguição da igreja de Jerusalém por líderes religiosos. A princípio, a igreja foi perseguida por líderes religiosos representados pelo Sinédrio, que era, o Sinédrio era o Supremo Tribunal Judaico, né? Mas também era um tribunal religioso também, não apenas político, jurídico, mas também religioso. O Sinédrio era formado por 71 juízes. Era o Supremo Conselho Religioso e Tribunal dos Judeus em Jerusalém, compostos por fariseus, saduceus, escribas, os chefes do sacerdote, incluindo o sumo sacerdote, e os anciões leigos. Estes personagens eram representantes da comunidade. O conselho perseguiu veementemente os cristãos. Este conselho do Sinédrio perseguiu os cristãos devido à recusa dos cristãos em abandonar a sua fé em Jesus. A perseguição não foi por parte do Império Romano, que era o império que governava o mundo na época, mas ela começou por parte do Sinédrio, do Supremo Tribunal. Foi a perseguição que alguns discípulos tiveram antes do Pentecostes, que resultou na crucificação de Jesus, e foi julgado por esse tribunal. Agora, vamos considerar a causa da perseguição pelos líderes judaicos. Eu estou destacando o líder judaico porque a igreja sofreu outras perseguições no decurso da sua história, mas foi já perseguição imperial, que foi do século I até o IV século. Depois veio a reforma do Lutero e temporariamente cessou ou diminuiu a intensidade dessa perseguição imperial. Mas a priori a perseguição foi por parte do Supremo Tribunal Judaico, que era também um tribunal religioso. A causa da perseguição, que resultou no martírio de Estevão e na expansão da igreja para além de Jerusalém, se deu pelas seguintes razões: acusação de blasfêmia e heresia. É claro que eram falsas acusações, mas os cristãos eram considerados perigosos por acreditarem que Jesus era o Messias e que a salvação era pela graça e fé e não apenas pela lei judaica. Isso contrariou os religiosos, especialmente os saduceus. Havia uma diferença entre saduceus e fariseus. Eram os grupos religiosos, é assim mais representativo, inclusive no Sinédrio. Mas os fariseus, eles criam na ressurreição, criam na existência de anjos e espíritos, criam na vida após a morte, mas os saduceus não. Os saduceus não criam na ressurreição, não cria na existência de anjos e espíritos, e não cria na vida após a morte. E foram esses saduceus, especialmente, né, que moveu esta perseguição que resultou no martírio de Estevão. E Paulo consentiu, porque ele teve que dar o seu voto, né? Porque
Paulo, apesar de não ser saduceu, ser um fariseu, ele fazia parte do Sinédrio e votou favorável, né, à prisão, ao martírio de Estevão. Depois, Paulo é comissionado, intensifica esta perseguição contra a igreja, que inclusive se estende além dos limites da Palestina, chega à Síria, né? Então a primeira causa foi acusação, falsas acusações de blasfemas e heresia. Inclusive, algumas pessoas do povo foram pagas, subornadas, para mover essas falsas acusações contra Estevão. Não foi um julgamento justo, como não foi justo o julgamento de Jesus também, né? Mas Deus consentiu, né? Deus consentiu tanto a crucificação de Jesus, como Deus consentiu o martírio de Estevão. E Deus, que tem o controle de todas as coisas, embora não compreendamos, não entendemos muitas vezes as circunstâncias, mas Deus está no controle da situação, né? E Deus permite essa situação, e Ele permite com um propósito que nós desconhecemos, né? Mas os propósitos de Deus são bons, sempre bons. Como Deus disse aos hebreus cativos da Babilônia, através do profeta Jeremias: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então Deus tem bons pensamentos a teu respeito, Deus tem bons propósitos, Deus tem bons planos, e de acordo com Romanos 8:28, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Portanto, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Mesmo que você não entenda as circunstâncias, planos de Deus, mas confie de que Ele está no controle, especialmente se você está comprometido com Ele. Ele está amplamente comprometido com você. Então, segundo motivo que resultou da perseguição foi a rejeição do templo. Os saduceus tinham o templo judaico como objeto de adoração, inclusive. Então, olha só, ele não cria na ressurreição, não cria na existência de anjos, dos espíritos, não cria na vida após a morte, mas supervalorizava o templo físico, né? Então, eles tinham a tendência, né, de adorar o templo. E Estevão, a mensagem de Estevão rebate, ele minimiza a importância do templo. Isto ofende gravemente, especialmente os saduceus. Estevão, um dos primeiros cristãos, foi preso e apedrejado por afirmar que o templo judaico não era centro essencial da religião e que a lei mosaica era provisória e que o que enfureceu os líderes judaicos e resultou na perseguição. Terceiro motivo: desafio à autoridade tradicional. Os ensinamentos cristãos eram vistos como um ataque direto às autoridades e tradições judaicas, incluindo a adoração ao templo, o que levou à resistência e hostilidade por parte de alguns, né? Esses foram os três principais motivos da perseguição, né, no início da igreja. Eu vejo por trás dessa perseguição, eu vejo a perseguição como providencial. Havia um propósito de Deus, porque a igreja havia se excedido na sua estadia em Jerusalém. O clima era extraordinário, a igreja era uma igreja dinâmica, poderosíssima. Muitos milagres aconteciam quase todos os dias. Todos os dias da Bíblia que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Era um clima maravilhoso, extraordinário, né? Se nós tivermos cultos aqui, os irmãos não terão pressa de ir para as suas casas, né? Os irmãos até vão cancelar as suas agendas de férias, de viagens, de visita a parentes, se tiver um poderoso clima de avivamento, com milagres, salvação de alma todos os dias, aquela manifestação poderosa, extraordinária que acontece no meio da igreja. A igreja estava vivendo estes momentos, e a igreja se acomodou naquele clima de avivamento, né? Então,
Deus permitiu esta perseguição, porque esta perseguição, ela levou a igreja a cumprir o propósito que Deus havia estabelecido, né? Na calmaria, na tranquilidade, né? Na bonança, os irmãos se acomodariam, continuariam acomodados em Jerusalém. Então, qual foi a consequência da perseguição? Dispersão dos cristãos. Os cristãos foram espalhados por outras regiões, forçando a pregação da mensagem de Jesus além dos limites de Jerusalém. Este era o propósito de Deus, é o que Jesus havia ordenado, e a perseguição forçou, né? Porque a perseguição não começou apenas contra Estevão. O irmão lembra que depois da cura do coxo, Pedro e João foram presos, passou uma noite na prisão, e eles foram inclusive açoitados. Os soltaram no dia seguinte, mas os proibiram de pregar sobre o nome de Jesus, especialmente sobre a ressurreição, né? Então, essa perseguição resultou na prisão de Pedro, a perseguição resultou na morte de Tiago, né? Não foi apenas contra Estevão, ela intensificou-se a partir daí. A expansão do Evangelho foi um dos resultados da perseguição. Essa dispersão permitiu que o Evangelho chegasse a outras áreas, como a Samaria e o mundo inteiro, cumprindo a promessa de Jesus de Atos capítulo 1, versículo 8. Terceiro lugar, a abertura aos gentios. A dispersão facilitou o contato com os gentios não judeus, como no caso de Filipe, o eunuco etíope, abrindo a igreja para a evangelização de outras nações. Tudo isso foram consequências da perseguição. Então teve um propósito, Deus teve um propósito ali. Bem, vamos verificar agora o contexto da evangelização em Samaria, porque alguns cristãos saíram por outras partes da Judéia, da Galileia, mas Filipe, que era um diácono, foi para Samaria. Filipe era aquele diácono primitivo, né? Naqueles modos que Deus havia estabelecido, que homens honrados, marido de uma só mulher, cheio do Espírito Santo, né? É interessante que Estevão e Filipe não eram apóstolos, e ambos eram cheios do Espírito Santo, né? Felizmente ou infelizmente, Estevão teve pouco tempo de vida, mas a sua morte, o seu martírio resultou na conversão de muitas pessoas, inclusive de autoridades que testificaram o seu martírio, porque a Bíblia diz que quando Estevão foi apedrejado, aqueles líderes, aquelas autoridades que compunham o Tribunal Supremo Judaico, o Sinédrio, todos eles viram diante de todos o rosto de Estevão se transfigurar como o rosto de um anjo, e ali Estevão diante dele levanta a sua voz e ele faz uma declaração: eis que vejo o céu aberto, né? E o filho do homem em pé à direita de Deus. Estes homens da autoridade ouviram esse testemunho, isso os influenciou, porque muitos deles depois, o livro de Atos relata isso, muitos sacerdotes se converteram a Jesus Cristo. Glória a Deus. Então a morte de Estevão trouxe resultados positivos, além de ter espalhado a igreja para o cumprimento da missão que lhes fora confiada. A perseguição em Jerusalém, a perseguição de Jerusalém, a pregação de Filipe em Samaria ocorreu após uma intensa perseguição aos cristãos em Jerusalém, o que o levou a buscar outras regiões para continuar o evangelismo. A abertura dos samaritanos. Os samaritanos, apesar das diferenças religiosas e históricas com os judeus,
estavam abertos ao Evangelho e também acreditavam no mesmo Deus. Os irmãos lembram que antes disso Jesus, quando passava por Samaria, teve encontro com a mulher samaritana, e ali foi lançada uma semente. Havia pessoas ali que haviam já professado a sua fé em Jesus, e aquelas pessoas influenciaram outras pessoas. Samaria estava toda receptível à mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, e Filipe teve um grande sucesso anunciando a Cristo. Filipe não foi ali para discutir as diferenças religiosas, as diferenças sociais, étnicas. Ele foi para pregar a Cristo. E a pregação de Filipe não foi meramente teórica ou histórica. Filipe, através da sua pregação, foi confirmada com grandes sinais e maravilhas. A Bíblia diz que ele expulsava demônios, curava enfermos, paralíticos e coxos. Muitos eram curados, e o povo parava para ouvir. A Bíblia diz que o povo os ouvia e via os sinais que Filipe operava. Aleluia. Isso resultou na conversão de centenas, acredito que de milhares de pessoas em Samaria. Mas o trabalho não foi concluído por Filipe. Na sequência vamos ver isso. Significado da atuação da igreja. A ação de Filipe em Samaria foi um cumprimento da promessa de Jesus de levar o Evangelho a todas as nações, começando por Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. A ação de Filipe foi pregar o Evangelho em Samaria e anunciar as boas novas de Jesus Cristo. Realizar milagres através da demonstração do poder. Ele curou pessoas, expulsou demônios e libertou os paralíticos. Proclamou Cristo. O ponto principal de sua mensagem era a exaltação do poder salvador e restaurador de Jesus Cristo. Amém? Amém. Filipe foi muito objetivo na sua pregação, movido pelo poder do Espírito, né? Deus confirmava a mensagem, e o povo era convencido não apenas pela autoridade com que Filipe pregava sobre Jesus, mas também convencido pelos sinais que eram manifestados como resultado da sua pregação. Resultado da evangelização de Samaria: a conversão de samaritanos. As pregações e os milagres de Filipe levaram à conversão de muitas pessoas em Samaria. Amém, irmãos? Amém. Eu gosto muito de considerar os milagres de Jesus. Inclusive, grande parte das mensagens que prego são relacionadas tanto aos ensinos como os milagres de Jesus. Também aprecio muito e recomendo os irmãos que leiam analiticamente, não devocionalmente, aquela leitura corrida se faz todos os dias, especialmente antes de dormir, sem reflexão, sem meditação, sem pesquisa, mas faça uma leitura analítica dos evangelhos. Eu recomendo isso, e do livro de Atos. Isto vai estimular a sua fé, entende? E eu acredito que pessoas enfermas e pessoas com problemas similares aos que são tratados nos evangelhos do livro de Atos receberão cura apenas ao lerem atenciosamente os milagres de Jesus e os milagres operados pelo Espírito Santo através do ministério apostólico. Pastor Hélio René, recomendo isto aos irmãos. Amém. Eu já li várias vezes, eu tenho vários estudos sobre os evangelhos e já li várias vezes e não me canso de ler o livro de Atos. É a maior referência que temos para a igreja. Referência que eu digo são exemplos práticos, tanto
os evangelhos como o livro de Atos. São os maiores exemplos práticos que nós temos no Novo Testamento para a igreja, né? Porque às vezes nós buscamos outras referências, algumas inclusive na atualidade são muito diversificadas, mas eu gostaria que você concentrasse sua atenção no desempenho do ministério de Jesus nos evangelhos e o desempenho do ministério apostólico no livro de Atos. Isto vai mover a sua fé, né? Isso vai criar novas perspectivas na sua vida, e o Espírito Santo vai testificar no seu coração. Eu acredito, não sei se a palavra que estou dizendo é profética, mas a palavra de Deus ela é poderosa, né? E eficaz. Mas possivelmente alguns de vocês receberão cura quando estiverem lendo sobre esses milagres, porque o Espírito Santo que operou aqueles milagres vai testificar no seu coração, na sua mente, que Jesus é o mesmo, e você vai sentir, né? Deus operando através da palavra que é viva e é eficaz. Então não deixe de ler, né? O livro, os evangelhos e o livro de Atos. Isto vai lhe inspirar. E outra recomendação que eu faço são aos novos pregadores. Eu vejo novos pregadores mergulhando no Antigo Testamento, né? E naquele período dos juízes e dos profetas como Ezequiel, Daniel, aquelas descrições complexas, né? É a palavra de Deus. Mas novos pregadores, comece pelos evangelhos, comece pelo livro de Atos. Você vai ter um entendimento mais claro, com exemplos práticos, né? E você pode inclusive reproduzir isto, não apenas a mensagem, mas reproduzir os milagres, né? Através da sua pregação, do seu desempenho na pregação do Evangelho. Então é muito mais simples pregar, entender, as histórias são mais simples, os exemplos, né, são bem convincentes e bem claros. Aquilo que não era compreendido pelos discípulos, eles tinham a liberdade de perguntar a Jesus. Então algumas coisas que vocês não compreendem lendo os evangelhos e os ensinos, as parábolas de Jesus, se você tiver dificuldade de entender e dificuldade de perguntar pessoalmente a Jesus na sua intimidade, na oração, você pode ouvir a resposta que Jesus deu aos discípulos, porque eles tiveram a liberdade de perguntar a Jesus o significado, e Jesus explicou o significado das parábolas. Então você pode compreender lendo, né, as respostas que Jesus dava aos seus discípulos, esclarecendo e tornando mais compreensível os seus ensinos. Amém, irmãos? Amém. Muito bem. O pastor Walter disse: vale glória? Glória. A confirmação apostólica. Estou medindo as palavras. Confirmação apostólica. A notícia da conversão dos samaritanos chegou a Jerusalém, e os apóstolos Pedro e João foram enviados para confirmar o ocorrido e orar para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo. Amém? Amém. Muitas vezes o pregador, o evangelista que ganha almas, é o mesmo que batiza, é o mesmo que impõe as mãos sobre o novo convertido para que seja batizado com o Espírito Santo. Mas o trabalho da evangelização não se encerra na decisão do pecador. Amém, irmãos? Então, a autoridade com a qual Deus te capacitou para que você fosse sua testemunha, que Jesus não mandou que nós apenas proclamássemos o Evangelho. Através do poder do Espírito Santo, Ele nos constituiu como testemunhas. E eu já disse uma coisa aqui várias vezes, e não me canso de dizer, porque a repetição é um método didático também, de aprendizado. Então, eu digo aqui que existem 3 termos gregos que descrevem a missão evangelizadora da igreja.
3 termos gregos. Alguns de vocês já ouviram falar isso aqui. Os meus filhos sabem de qual é salteado, que eu falo isso a vida toda. Querusso, evangelizomai e martúrio. São 3 palavras gregas. As 3 descrevem a missão evangelizadora da igreja. Não apenas uma, as 3 palavras descrevem a missão evangelizadora da igreja, né? Só que querusso significa proclamação do evangelho, né? A proclamação do evangelho você pode fazer através da mídia, você pode fazer através da internet, né? Você pode colocar um alto-falante no carro do som e sair proclamando o evangelho. Mas a igreja não cumpre a sua missão apenas na proclamação. Proclamação é a palavra descrita pelo termo querusso no grego. Evangelizomai significa evangelização. E evangelização é você narrar os ensinos e os feitos de Jesus. Você narrar historicamente o evangelho. Isso chama-se evangelizomai. Contar a história de Jesus, certo? E o contar da história de Jesus faz parte da missão da igreja. Como você vai conhecer Jesus sem que você esteja habilitado para contar a história de Jesus? Amém? Então é importante que a igreja conte a história de Jesus, mas a igreja não cumpre a sua missão na íntegra somente proclamando o evangelho ou narrando a história de Jesus. Jesus foi, que Jesus fez, que Jesus ensinou, não somente isso, mas a missão evangelizadora da igreja se complementa com o martúrio, e o martúrio significa mártir, né? Significa testemunha, e testemunhar tem uma definição jurídica. Testemunhar é estar apto para confirmar a verdade, é ser testemunha. Os apóstolos eram testemunhas oculares. Quando Pedro testificou diante do Sinédrio, a Bíblia diz que as autoridades ficaram impressionadas, porque eram homens indoutos, mas sabiam que eles haviam estado com Jesus. Aleluia! Eram testemunhas oculares. E não foram testemunhas apenas porque compunham o colégio apostólico, aprenderam aos pés de Jesus durante 3 anos e meio, mas eles foram testemunha da crucificação de Jesus, foram testemunha da ressurreição. Jesus lhes apareceu 11 vezes depois de ressuscitados, e quando eles pregaram sobre Jesus, entende? Eles tiveram a audácia de se levantar no Sinédrio e dizer: saibam vocês, julguem vocês, se é justo ouvir ante a voz do que a Deus, porque não podemos nos calar acerca do que temos visto e ouvido. Aleluia. Testemunha. Aleluia. Aleluia. Eles eram testemunha. E nós, com o poder do Espírito Santo, não somos apenas proclamadores, evangelizadores, somos testemunhas. E testemunha é alguém capaz de demonstrar o poder do Evangelho. Foi o que Filipos fez em Samaria. Não apenas pregava, mas demonstrava através de cura de coxos, de paralíticos, de expulsão de demônios, de cura de cegos. Ele demonstrava o poder do Evangelho. E este poder está na igreja de Jesus. Aleluia. Então, quando você pregar sobre cura, ministre no poder do Espírito Santo aquilo que você está pregando. Amém, irmão? Eu vou lhe perguntar. Fala aí, irmão. Vai no amém? Vai no amém, igreja? Amém! Quando você pregar sobre batismo com o Espírito Santo, chame as pessoas que não são batizadas e ministre sobre elas. Porque você não é apenas um contador de história, você não é apenas um proclamador, não, senhores, você é uma testemunha capaz de demonstrar o poder do Evangelho que você prega. Aleluia.
E é preciso, eu disse aqui, vou dizer, repetir uma coisa que disse, eu disse isso poucas vezes, mas alguns se lembram. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Amém? E às vezes nós pregamos sobre milagres, mas não temos a audácia, entende, de ministrar milagres, de ministrar cura. E Deus não vai trazer do céu um anjo, vai trazer para nos proteger, para nos defender algumas situações, mas não vai trazer um anjo para fazer aquilo que Ele delegou para a igreja fazer. Não vai fazer. Amém? Esses milagres acontecem através da fé, de uma fé prática. Coloca a fé em ação. Agora, pastor, é difícil. Presta atenção. Jesus curou um paralítico e não podia ir até ele por meios próprios. 4 homens o moveu até a presença de Jesus. E esses 4 homens tiveram dificuldade de introduzir o paralítico à presença de Jesus. Mas eles estavam convencidos de que Jesus podia curá-lo. Eles estavam certos de que Jesus o curaria. E eles foram aos extremos. Imagine, irmãos, essa igreja cheia, lotada, de não caber mais ninguém aqui dentro do templo. E de repente alguém começa a destelhar aqui acima da nossa cabeça, romper com esse isopor, romper o teto, descer uma cama aqui diante do púlpito. Foi isso que aqueles 4 homens fizeram. Abriu um espaço no telhado, introduziram o paralítico à presença de Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz assim, e Jesus vendo a fé deles. Aí Jesus virou para o paralítico e disse que o paralítico assim, perdoados te são os teus pecados. Aí as pessoas que estavam à volta, tinha muita gente em volta, ocultas, ricas, ao redor de Jesus, e eles começaram a questionar a autoridade de Jesus para perdoar pecado. Quem é esse? Julgaram até que Jesus estivesse blasfemando, como disse para o paralítico, perdoados te são os teus pecados. Jesus percebeu, Jesus entendeu, ouviu ou interpretou, né, seus questionamentos, e virou-se para eles e lhes fez a seguinte pergunta: o que é mais fácil, dizer a este paralítico, levanta e anda, ou perdoados são os teus pecados? E todos se calaram, porque eles não sabiam o que era mais fácil. As duas coisas eram impossíveis para eles. Jesus os calou, mas sem que eles tivessem dado resposta, Jesus disse assim: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Virou-se para o paralítico diante de todos eles e disse assim: levanta, toma a tua cama e vá para a tua casa. E o paralítico levantou diante de todos eles. Isso é maravilhoso. Eu gostei da sua reação. Mas agora eu vou desafiar. Quantos aqui, eu vou fazer uma pergunta, eu já fiz isso numa grande igreja, lotada, foi num culto especial, esse foi o congresso, muitos anos atrás, eu fui convidado para pregar. A igreja estava lotada, e eu perguntei quantos não tinham certeza de salvação. E alguns crentes, membros da igreja, vieram à frente. E teve irmãos que conversou comigo, que tinham dúvidas sobre a sua salvação. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui agora.
Quantas pessoas aqui de fato tem, né? O Espírito Santo conhece o nosso coração, nossa mente, nossa intenção. Quantos têm certeza de salvação? Levante a mão. A maioria tem certeza de salvação. Amém. Muito obrigado. Agora eu vou fazer mais ou menos o que Jesus fez com aquele paralítico diante daquelas pessoas que estavam à sua volta. Vou fazer com você agora. O que é mais fácil? Ter os pecados perdoados, o nome escrito no livro da vida, ou ordenar a cura de um paralítico? Porque a salvação é o maior de todos os milagres. Aleluia! E esta salvação é alcançada pela fé. É isso, não é, pastor? É pela fé, não existe outro mecanismo. É pela fé que nós alcançamos a salvação. E aqui nós temos uma igreja que crê na sua salvação, que usou a fé capaz de conquistar o maior de todos os milagres. E são vocês que usaram esta fé e têm para ter a garantia de seus pecados perdoados, seu nome escrito no livro da vida. É esta fé que você vai usar para determinar a cura do enfermo. Esta mesma fé. Não é uma fé menor do que esta que te deu a garantia de salvação. Não é uma fé diferente do que esta. Então, se você alcançou a salvação, você pode ser uma testemunha de Jesus para ordenar a cura do enfermo, para expulsar os demônios. Agora existe uma situação que precisa ser compreendida. Estamos convictos de que todos nós temos fé suficiente para cumprir a missão que Jesus confiou à igreja, que não foi apenas da evangelização. Aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço, e as farão maiores do que estas. Imporão as mãos sobre os enfermos, curarão, expulsarão demônios, ressuscitarão mortos. É ou não é? Ordenarão a cura dos cegos. Jesus ordenou isso para a sua igreja. Amém? Agora, pastor, como que eu vou usar esta fé? Entende? Que me propiciou a convicção da minha eterna salvação. Como eu vou usar esta fé para ser uma testemunha e ordenar a cura do enfermo? Como confirmação da pregação. A fé, existe um gatilho que aciona a fé. Não é que você não tenha fé, mas existe um gatilho que aciona a fé, e isto é pouco compreendido. Eu vou dizer isto hoje. O gatilho que aciona a fé chama-se coragem. Coragem é uma palavra composta por duas outras palavras: co, de coração, e age, de ação. Agir com o coração. Se você racionalizar, você não aciona a sua fé. Eu vou dar um exemplo disso. Pastor Paulo Muxô, que foi pastor da maior igreja do planeta, na Coreia do Sul, e uma de suas biografias, ele conta, Deus usou ele para muitos milagres. E ele conta que estava diante de um auditório bem grande, pregando em uma das suas cruzadas. Ele pregava assim pacificamente, como conversando com a igreja. E ele disse que quando estava pregando, ele levantou os olhos e lá no final do corredor tinha um paralítico na cadeira de roda. Enquanto ele pregava, o Espírito Santo falou no seu coração: mande aquele paralítico se levantar e andar no meu nome. Jesus falou pelo Espírito Santo. Ele olhou para o paralítico e no coração ele disse: Deus, eu não posso fazer isso. E se não acontecer, como fica a minha reputação? É um dos pastores mais conhecidos do mundo.
pregava em vários canais de televisão, fazia conferência para vários pastores no mundo inteiro. E o Senhor falou novamente ao seu coração: mande aquele paralítico levantar e andar no meu nome. Ele disse: Senhor, tu sabes que eu não posso fazer isso. Se esse paralítico não andar, eu não posso nem continuar pregando, estou arrasado, caio no descrédito. Aí o Espírito de Deus me falou pela terceira vez: mande que ele ande. Aí sabe que o pastor Paulo, ele disse que fez isso, mandou que a igreja fechasse os olhos. Não sei se foi para um momento de oração com os olhos fechados, ou foi um cântico com os olhos fechados. Não abre os olhos, até que eu mande que todos abram os olhos. Todo o povo obedeceu. Um pastor muito respeitado, de muita autoridade espiritual, toda a igreja. Aí ele desceu do púlpito, foi lá, chegou no ouvido do paralítico: levante e ande no nome de Jesus. Aí ele levantou só andando. Quando a igreja abriu os olhos, o paralítico já estava chegando aqui na frente andando. Glória de Deus veio sobre a igreja. E ele ficou contente, satisfeito. Mas ele disse que o Senhor o repreendeu, dizendo: se tu mandasse ele andar como eu te disse, meu nome seria mais glorificado. O que aconteceu? A coragem. A coragem. Você não pode pensar se não acontecer, e se? Não pode pensar. É a nossa tendência humana. E se não acontecer? Eu tenho testemunho. Eu acredito que a maioria dos homens de Deus, o pastor tem testemunho de quando o Espírito Santo fala no coração. Dá uma mensagem, determina, dá uma ordem. Né, que eu contei agora recentemente, eu resisti por 2 vezes uma ordem que recebi de Deus no culto. Na terceira vez eu obedeci e aconteceu publicamente, e houve testemunho, porque Deus revelou outra pessoa. Não vou contar agora para não tomar tempo. Mas o que impede você de colocar em ação a sua fé é o elemento, o gatilho chamado coragem, agir com o coração. Então, quando Deus diz sim, não diga e se. E se? Não faça isso. Não traga para o seu raciocínio, é no impulso, é a coragem. Co de coração e age de ação. Agir com o coração. Amém. Quando você exercita a fé, é agir com o coração. Né? Não traga para o racional. O racional vai calcular, vai medir, e se não acontecer e tal. E se não for compreendido, e se, né? E aí não acontece. Então, quando Deus tocar no seu coração para fazer, é claro que quando você chega a ter este nível de experiência, você já ganhou maturidade, já ganhou intimidade com o Senhor, conhece os parâmetros da palavra do Senhor. Você não vai agir apenas por emoção. Eu estou falando quando o Espírito Santo te toca, te direciona. Não questione. Não questione. Entendido? Eu vou trazer um exemplo bíblico. Imagine aquele cego que Jesus cuspiu na terra e colocou lodo da sua saliva nos olhos do cego. Imagine se aquele... Não, isso aqui não. Isso aqui não é higiênico. Ainda bem que ele é cego, ele nem viu, né? Ele só viu o resultado. Ainda bem que ele não viu. Mas outras pessoas ao redor podiam. Eu acredito até que alguns ali da multidão questionou o que Jesus fez, mas não questiona. Amém? Deus tem meios próprios para fazer. Aleluia. E se você é guiado pelo Espírito, Ele vai dar a direção certa. Mas Deus quer que todos os crentes sejam operantes. E o poder do Espírito Santo foi dado para este propósito, para que você seja uma autêntica testemunha. Acho que já chegou, né, pastor? Já até passou. Jesus amado, a esposa não me disse não. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Na escola dominical, a lição termina 10h30, mas é na escola dominical de manhã. Vem aqui, pastor. Muito obrigado, Deus abençoe os irmãos. Pastor, desculpe, eu distraí. O meu relógio não funcionou. As coisas não têm sinal nenhum.